Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Eu sei que estou um pouco ausente por aqui do YouTube, mas a PGE-PB tem me demandado muito tempo com os cursos preparatórios até a prova, mas eu não poderia deixar de analisar o edital da PGE Alagoas publicado hoje, no dia 9 de junho de 2021. Bom, a primeira grande notícia é que parece que, enfim, as coisas começam a voltar ao normal. As procuradorias começam a publicar os seus editais. Nós temos burburinhos sobre concurso para a Advocacia Geral da União. Então, se você ainda não está preparado para enfrentar PGE-PB e PGE Alagoas, comece a se preparar para os concursos da Advocacia Geral da União, porque muito provavelmente esses concursos sairão. Não é concurso para agora, mas é concurso para 2022 ou 2023, então você tem um bom tempo aí para chegar nessa prova competitivo ou competitiva. Hoje nós vamos analisar o edital da PGE Alagoas. É um edital que ele mescla alguns sentimentos. É um edital bastante difícil em termos de requisitos para a prova propriamente, e isso começa efetivamente com a inscrição, o valor da inscrição, mas é um edital que eu considero bastante justo nos critérios de distribuição de pontuação em relação às etapas do certame. Enfim, nós vamos analisar esse edital com cautela. Eu vou separar, ou já separei, vou explanar agora os aspectos principais do edital, como de praxe, como eu sempre faço aqui no canal. Ou seja, se você tiver que efetivamente se preocupar com essa prova, quais são os pontos principais do edital que chamam a atenção e que você deve prestar efetivamente atenção para não ter problemas tanto na preparação quanto na prova propriamente. Bom, primeiro, a prova é organizada pelo SEBRASP, isso a gente já sabia de algum tempo. A prova, ela vai ter, ou o certame vai ter provas objetivas, discursivas, oral e avaliação de títulos. Está aqui, ó, prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, assim como provas discursivas e provas orais do mesmo jeito, e a prova de títulos apenas de caráter classificatório. Então, você tem aqui em relação à PGE Paraíba o acréscimo da prova oral. Na Paraíba nós não temos prova oral, na PGE Alagoas nós temos prova oral. Eu vou explicar exatamente como se dá a dinâmica de cada uma dessas provas e o somatório de todas as provas para você daqui a pouco. Vamos dar continuidade, aquilo que nos importa está rachurado. Para a PGE Alagoas, nós não temos o requisito da prática jurídica. Para que você seja procurador do Estado de Alagoas, basta que você tenha diploma devidamente registrado no MEC, diploma de graduação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é a parte aqui que mais causa alvoroço para a turma, né? A questão da remuneração. São 30 mil iniciais e carga horária de 20 horas semanais. Muita gente só presta atenção a esse ponto aqui do edital para saber se ele é bom ou não, embora existam inúmeros outros aspectos que precisem ser analisados, na minha opinião. Mas, claro, obviamente, uma remuneração inicial de 30 mil para 20 horas semanais é uma remuneração que efetivamente está entre as melhores do país em termos de advocacia pública. Bom, no que diz respeito às vagas, aqui o concurso da PGE Alagoas são 15 vagas ao total, 12 para candidatos de ampla concorrência e 3 para pessoas com deficiência ou candidatos com deficiência. São 15 ao total. A gente já sabia que a PGE Alagoas ela não vai ter cadastro de reserva. Então, nesse caso, nós temos apenas inicialmente o preenchimento dessas vagas, ou seja, apenas os 12 aprovados para candidatos de ampla concorrência e os 3 aprovados para candidatos com deficiência serão efetivamente nomeados, eles terão direito subjetivo à nomeação e apenas efetivamente eles serão contemplados com a aprovação. A classificação do concurso, nesse caso, se resume a essas 15 pessoas. Ser aprovado no concurso significa dizer que você passou por todas as etapas. Ser classificado no concurso significa dizer que você passou por todas as etapas e está nas vagas. Então, nós teremos apenas aprovados / classificados. Não teremos somente aprovados, portanto, não teremos cadastro de reserva. Muita gente me perguntou aqui como fica essa situação. Existe jurisprudência, sim, espalhada aí pelos TJs, no sentido de que as pessoas que ficaram ali depois das vagas, elas conseguiram obrigar a administração via ação judicial a, se surgir uma vaga, serem nomeadas. Eu acredito que a jurisprudência não se aplica muito aqui porque as fases do concurso elas terminam efetivamente com a prova de títulos e só serão analisados títulos
daqueles que estejam dentro do número de vagas, ou seja, daqueles que estão até a 12ª posição para candidatos de ampla concorrência e para aqueles que estão até a 3ª posição para candidatos com deficiência, ou seja, depois da subjetiva, os títulos, que é a etapa do concurso, só serão analisados efetivamente para as pessoas que estão dentro do número de vagas. Então, as pessoas que não estão dentro do número de vagas, ainda que tenham passado pela segunda fase, não poderão participar da etapa de títulos. Então, obrigar efetivamente a administração a classificar as pessoas para além das vagas vai ser complicado porque ficou aí faltando uma etapa de avaliação do certame. Mas tudo bem, vamos lá. São essas as condições. Não tem cadastro de reservas. É ruim por um lado, porque as pessoas que quase chegaram nas vagas vão perder a oportunidade de serem chamadas no prazo de validade do certame, mas é bom por outro, porque se surgirem outras vagas para além dessas previstas no edital, aí nesse caso específico a PGE Alagoas terá que realizar novo certame. Então, para quem não está tão preparado, o novo certame pode parecer uma boa notícia. Para quem está preparado e ficar muito próximo, nesse caso a ausência de cadastro de reserva é realmente uma má notícia. Bom, como disse, o que nos importa é estar rachurado. A inscrição do concurso, isso chama muita atenção. A taxa de inscrição do concurso é de R$ 450. Eu não me lembro de ter visto uma taxa de inscrição tão alta em concursos da advocacia pública. Isso aqui chama muito atenção. Então você pode efetivamente participar do concurso se desembolsar a taxa de 450 ou se estiver dentro das hipóteses de isenção aqui de taxa previstas no edital. Hipóteses previstas no edital. Mas aquilo que nos importa, que é a dinâmica da disputa, ela começa aqui, ó, nas fases do concurso. Preste atenção porque aqui eu tenho algumas coisas para falar e preste atenção porque aqui existem algumas estratégias que certamente você vai querer escutar se a PGE Alagoas te interessa. Bom, a gente viu que a prova ela tem fase objetiva, aí fase subjetiva, que ele chama de discursiva P2 e discursiva P3, discursiva prova 2, discursiva prova 3. Existe a prova oral e existe a prova de títulos. Eu vou me atentar inicialmente apenas às provas objetiva e subjetiva, que são efetivamente as etapas mais complicadas do certame. Depois a gente fala um pouco sobre prova oral e depois a gente fala um pouco sobre prova de títulos. Na prova objetiva, as disciplinas são essas aqui, ó: Constitucional Administrativo, Trabalho e Processo Trabalho, Financeiro, Civil, Empresarial, Processo Civil, Tributário, Ambiental, Previdenciário. Preste atenção que em relação à PGE Paraíba, e eu falei isso há muito tempo atrás, que era possível sim estudar para PGE Paraíba e PGE Alagoas ao mesmo tempo, tem até vídeo no canal sobre isso. Veja que a única disciplina que cai aqui para a PGE Alagoas, que nós não temos na PGE Paraíba, é Previdenciário. Toda essa parte, Constitucional Administrativo, Processo Civil, Empresarial, Civil, Financeiro, Tributário, Trabalho, Processo de Trabalho e Ambiental, são disciplinas que estão caindo na PGE Paraíba. Então, com exceção do Previdenciário, você pode aqui estudar para PGE Paraíba e PGE Alagoas ao mesmo tempo. Vou até gravar um vídeo no futuro, muito breve, sobre como estudar para PGE Paraíba ou continuar estudando para PGE Paraíba e estudar para PGE Alagoas ao mesmo tempo, nesse caso, tendo uma prova ou sendo uma prova realizada em setembro e outra prova realizada em outubro. Vamos falar sobre isso depois. O objetivo agora é analisar o edital da PGE Alagoas. Mas para você ver, de novo, a estratégia de núcleo duro, disciplinas de segundo escalão e disciplinas de terceiro escalão é aquela que se mostra a mais aperfeiçoada para os estudos da advocacia pública, coisa que eu inventei há 10 anos atrás. O núcleo duro, Constitucional Administrativo, Processo Civil, Tributário e Financeiro, está todo aqui, e as disciplinas de segundo escalão, Civil, Trabalho e Processo de Trabalho também estão aqui, e aí você vai ter disciplinas de terceiro escalão, apenas ambiental previdenciário, levando em consideração que empresarial você pode estudar também quando estuda civil, ou você pode jogar empresarial para uma disciplina de terceiro escalão, fica a seu critério de estratégia de preparação. Então, assim, nada de novo em termos de disciplinas, nada a mais em termos de disciplinas, tudo que a gente já esperava. Então você poderia ter se planejado muito antes para estudar para essa prova, e se você o fez, você tem uma base muito boa para estudar para essa prova. De novo, aquela estratégia de núcleo duro, disciplinas de segundo escalão e disciplinas de terceiro escalão, muito bem adaptada aqui à realidade da PGE Alagoas. Muito bem. São 100 questões. Essas questões são A, B, C, D, E. Você vai ter aí essa prova objetiva sendo realizada com essa dinâmica. Depois você tem a discursiva
P2, a prova 2, que é a discursiva 1, por assim dizer. Aqui você vai enfrentar 5 questões discursivas e aqui é interessante. Você, em relação às disciplinas da prova objetiva para as disciplinas das discursivas, o examinador tirou apenas ambiental. Então, de todas as disciplinas que você vai estudar para a prova objetiva, na subjetiva você não vai enfrentar ambiental. Na subjetiva 1 ou prova 2 discursiva. 5 questões discursivas, você vai enfrentar aqui 5 questionamentos para responder em 20 linhas, com todas as disciplinas do edital, menos ambiental. Mesma coisa a discursiva P3, ou a segunda prova discursiva, que é uma peça judicial ou parecer jurídico, com todas as disciplinas do edital, com exceção de ambiental. Então, ele só tirou aqui o examinador, nesse caso, no caso do edital do concurso, ele só tirou aqui a parte de ambiental para a prova discursiva. Então, você tem todas as disciplinas, com exceção de ambiental. Aí você vai ter 5 questões discursivas, onde você vai ter que responder em 20 linhas cada uma delas, e você vai ter uma peça judicial ou parecer jurídico com todas as disciplinas menos ambiental, e aí você também vai ter que enfrentar efetivamente essa prova subjetiva. E a prova oral, você tem constitucional, administrativo, tributário, civil, empresarial, processo civil e financeiro, aí você não vai ter trabalho, processo de trabalho e previdenciário. Então, todas essas disciplinas aqui da prova objetiva, o que efetivamente sai para a segunda fase é somente ambiental, você tira o que está em roxo, e o que sai para a prova oral é o que está em verde e em roxo. Não entendi muito bem porque tiraram o ambiental da segunda fase, bastava com que efetivamente a disciplina estivesse lá, não haveria problema nenhum, mas é uma escolha aqui de quem efetivamente decidiu quais são as disciplinas que vão cair na PGA Alagoas. É um concurso difícil? Sim, é um concurso difícil. É um concurso exaustivo? Sim, é um concurso exaustivo, porque essas provas objetivas e discursivas, tanto as questões subjetivas quanto a peça ou parecer, serão realizadas no mesmo final de semana. E aí, de novo, eu levanto aquela placa aqui de que eu já sabia, ou eu já dizia há muito tempo e digo há muito tempo, para que você estude sempre para a prova objetiva e para a prova subjetiva ao mesmo tempo. Não há mais como se preparar para a prova subjetiva somente quando você passa na prova objetiva. Eu tenho um curso de segunda fase da PGE Paraíba e vou, nesse caso, lançar curso de segunda fase da PGE Alagoas agora, provavelmente nos próximos dias, e muitas pessoas com muitas dificuldades na realização de peças, justamente porque deixaram para estudar isso somente quando, nesse caso, saísse o edital da PGE Paraíba, e muita gente deixou para estudar peça somente quando saiu aqui o edital da PGE Alagoas, coisa que eu não recomendo. Mas já estamos com o edital em campo, cabe a você estudar. Caso você não passe, tem muito mais gente interessada do que vagas, comece a estudar para a segunda fase o quanto antes para não ser pego de surpresa novamente nos próximos editais. Então essa é a dinâmica das fases do concurso. 100 questões objetivas você vai enfrentar aí no sábado à tarde, depois você vai fazer 5 questões subjetivas, cada uma com 20 linhas, no domingo pela manhã, depois você vai fazer uma peça judicial, um parecer jurídico no domingo à tarde, depois a prova oral tem data a ser marcada no futuro, somente com aqueles que estiverem efetivamente passados nessas outras fases. A prova objetiva, você vai enfrentar essas 100 questões no turno da tarde de um sábado e isso vai durar 5 horas. Nada de novo aqui. A prova discursiva, aí aqui é interessante, ó. 5 questões subjetivas você vai responder em 2 horas e 30 minutos. Isso aqui é interessante, isso me chama muita atenção, porque eu sou acostumado com os concursos da advocacia pública há muitos anos, há mais de uma década. Você vai ter meia hora para responder cada questão subjetiva. Eu imagino que se você não estiver bem treinado aqui nas questões subjetivas, você vai enfrentar problemas na prova. 2 horas e meia para enfrentar 5 questões subjetivas de 20 linhas. Professor, são só 20 linhas. Então fica fácil, porque eu tenho pouca coisa para escrever. Você que pensa, como são poucas linhas, a decisão sobre o que você vai escrever tem que ser cirúrgica, porque você precisa acertar o espelho de correção. E aí você tem 30 minutos para cada questão subjetiva para identificar o que você vai responder e para construir um esqueleto de resposta e para depois passar isso para 20 linhas, isso com 5 questões subjetivas. Eu achei um tempo muito pequeno para responder 5 questões subjetivas, ainda que seja cada uma delas exigida a redação de 20 linhas apenas.
O fato de serem poucas linhas não nos ajuda, ou não ajuda quem vai fazer o concurso, porque a tomada de decisão sobre o que você vai escrever é muito importante. E no momento em que você vai ter que tomar a decisão sobre o que escrever, isso toma tempo, para que você escreva só o que é efetivamente importante, a fim de que você acerte o espelho de correção do examinador. Vamos conversar sobre isso de uma forma melhor no curso de segunda fase que eu vou lançar sobre a PGA Alagoas, mas tenha muito cuidado com isso, porque isso é importante. Treine prova subjetiva, treine questão subjetiva 20 linhas, mas tente respondê-las em 30 minutos. Tente efetivamente enfrentar essas questões subjetivas e tente apresentar sua resposta depois de um determinado tempo de treino, cronometrando os 30 minutos, porque você vai ter uma média aí de 30 minutos apenas para responder 5 questões subjetivas em 20 linhas cada uma. A prova P3, que aí é a peça ou parecer, aí são 4 horas de duração, tudo bem, mas aí você vai ter efetivamente, nesse caso, 120 linhas para enfrentar uma peça ou um parecer em 4 horas. Aqui tudo bem, é bastante razoável, porque você vai ter um único problema jurídico para resolver, uma única peça para fazer, ou um único parecer jurídico para fazer, e aí, nesse caso específico, veja como é uma situação diferente em termos de tempo. Você tem aqui, ó, 2 horas e meia para enfrentar, nesse caso, 100 linhas, que são 5 questões de 20 linhas cada, e você tem 4 horas para enfrentar uma prova com 120 linhas. Preste atenção na discrepância de proporcionalidade do tempo versus complexidade. Você vai ter aqui 2 horas e meia para responder 5 problemas jurídicos, cada um com 20 linhas, somando 100 linhas. Aqui você vai ter 4 horas para fazer uma peça ou um parecer com 120 linhas. Então, aqui, se você não estiver bem treinado, vai ter problema. E, nesse caso, você precisa estar muito bem treinado para esse ponto 7.2, porque as 5 questões subjetivas somam 100 pontos. A mesma pontuação da peça. Então, o somatório das questões subjetivas é o mesmo da peça processual ou do parecer jurídico. Então, você tem que dar importância sim a isso. Eu penso que isso aqui é um gargalo importante e você precisa estar bem preparado. A prova subjetiva são questões ABCDE, já tínhamos comentado sobre isso, e no que diz respeito aos critérios de avaliação, será reprovado na prova objetiva aquele que não tiver nota superior a 60, ou seja, aquele que tiver nota inferior a 60, nesse caso, ou seja, 59 para baixo, está eliminado da prova objetiva, mas isso não nos interessa tanto porque isso é o corte do edital. O corte do edital não é efetivamente o corte da prova. A nota de corte da prova a gente vai analisar daqui a pouco em relação à quantidade de pessoas que terão a prova subjetiva corrigida. Muito bem. Provas discursivas, ó, aquilo que eu falei, ó. Você tem 5 questões, 20 linhas cada, 20 pontos cada. Aí na peça processual você tem 120 linhas e 100 pontos também. Ou seja, somando-se os pontos das questões subjetivas, 100. O valor da peça, 100. Então você não pode negligenciar as questões subjetivas e eu penso que elas serão a parte mais apertada do concurso, porque você vai ter 2 horas e meia para resolver 5 questionamentos subjetivos com 20 linhas cada. Somatório de 100 linhas para 2 horas e meia. Aqui é uma parte importante do edital. Sempre as pessoas perguntam isso, ou seja, aquilo que pode ser levado para a realização da prova subjetiva, você pode fazer a prova com consulta, e aqui você tem todo o material permitido, que é basicamente tudo aquilo que tem também na PGE Paraíba. Então, estudando para a segunda fase da PGE Paraíba, você também estuda para a segunda fase da PGE Alagoas, isso é importante. E aqui, ó, um ponto importante que muita gente pergunta, não é possível levar cópias reprográficas ou qualquer documento obtido na internet, então impressão de lei não é possível. Você tem que levar efetivamente na forma de código, na forma de vade-mecum. Muito bem. Dos critérios de avaliação das provas discursivas. Então, aqui efetivamente é o que nos interessa. Aquele corte do edital de acertar 60 ou mais para que você passe na prova objetiva, não importa se você não estiver aqui entre os 100 primeiros na prova objetiva, se você tiver até 1.499 inscritos, nesse caso, para o cargo de procurador do Estado de Alagoas. Então, basicamente o edital divide o seguinte, ó, se você tiver até 1.500 inscritos, vão para a segunda fase apenas as 100 melhores notas da prova objetiva. Então esquece aqueles 60 pontos que é o corte do edital, como eu falei. Se você tiver acima de 1.500 inscritos, vão para a segunda fase as 120 melhores notas
para candidatos de ampla concorrência e para candidatos com deficiência inferior a 1.520 correções, superior a 1.530 correções. Então o que importa aqui é essa nota de corte aqui. É essa cláusula de barreira aqui. Ou seja, basicamente, se você tiver efetivamente inferior a 1.500 inscritos, apenas os 100 primeiros na prova objetiva terão a sua subjetiva corrigida. Então todo mundo faz prova de segunda fase, mas só vou corrigir as 100 primeiras, os 100 primeiros ou os 120 primeiros, a depender do número de inscritos no concurso. Esse critério aqui é justamente aquele que interessa. Então qual vai ser a nota de corte do 100º colocado? Difícil dizer sem analisar a dificuldade da prova, mas esse é o limite efetivamente que você vai ter para que a sua prova subjetiva seja corrigida, ou 100 ou 120, a partir efetivamente do número de inscrições. Aumenta apenas 20 pessoas, se for superior a 1.500 inscritos. Muito bem. As questões, esse ponto aqui é importante, eu queria chamar muita atenção justamente para você que não tem experiência em prova subjetiva, para que você entenda efetivamente quais são as suas preocupações. Quando eu vou enfrentar uma prova subjetiva, eu tenho que ter duas preocupações. Eu tenho que ter preocupação em que resposta eu vou apresentar para solucionar o problema jurídico que está sendo perguntado, e eu tenho que ter uma preocupação em como eu vou apresentar essa resposta em aspectos formais. Esse ponto do edital, que muita gente esquece, ele nos diz exatamente que você precisa ter essas duas preocupações basicamente com a mesma, digamos, importância. Por quê? Esse edital, ele trouxe que as questões discursivas, elas terão 14 pontos. Cada questão discursiva tem 20 pontos. Mas desses 20 pontos, 14 pontos são atinentes a critérios materiais da resposta, conhecimento jurídico demonstrado, e 6 pontos em cada questão subjetiva diz respeito à forma como isso foi apresentado. Ou seja, a critérios estruturais de coesão e coerência e coesão textual, domínio da modalidade escrita, bem como a capacidade argumentativa do candidato. Então, 6 pontos. Se eu tenho 5 questões subjetivas e 6 pontos de cada uma delas vai dizer respeito a aspectos formais, então eu tenho 30 pontos em jogo só aí. 70 pontos das minhas 5 questões subjetivas são para a demonstração de conhecimento jurídico sobre os problemas apresentados, e 30 pontos diz respeito a como eu vou apresentar isso sob aspectos formais. Isso é importante, preste muita atenção, eu vou puxar muito a orelha sobre isso aqui no meu curso de segunda fase da PGA Alagoas. Mesma coisa peço ao parecer. 70 pontos para aspectos materiais, 30 pontos para aspectos formais. Preste bastante atenção, porque isso é fundamental. Não adianta saber apenas responder. Você tem que saber responder formalmente, atendendo os aspectos estruturais de coerência, coesão, no que diz respeito ao uso correto da gramática, para que você não perca pontos, nesse caso, em aspectos formais que vão fazer toda a diferença na sua prova. Dos 200 pontos da prova subjetiva, 60 pontos são apenas para aspectos formais. Apenas para a forma como você apresenta a resposta, sem levar em consideração o aspecto material. O aspecto material, 140 pontos no somatório das duas provas. O aspecto formal, 60 pontos no aspecto das duas provas. Então, se você não estiver muito bem treinado ou treinada aqui em segunda fase, você pode apresentar uma resposta muito boa, pecar no aspecto formal e ser justamente esse aspecto formal que te tire efetivamente de uma aprovação nesse concurso, porque você precisa estar preocupado com os dois lados da moeda. Aspectos materiais, ou seja, como eu vou resolver o problema jurídico, apresentando a solução jurídica daquilo que me está sendo questionado, e a forma como eu vou apresentar isso. Nos cursos de segunda fase, nas minhas correções, existem sempre aspectos materiais e aspectos formais de correção, e eu vou efetivamente arrochar nisso aqui na PGA Alagoas, justamente para que você não tenha surpresas na prova. Muita gente vai passar despercebido sobre essa divisão de pontos aqui. Aí você tem o corte do edital da segunda fase, né? Você não pode ter nota inferior a 50 pontos em cada uma das provas subjetivas e não pode ter nota inferior a 60 pontos no somatório das duas, ou seja, na média das duas. Mas isso não importa. O que importa efetivamente é que você só vai para a prova oral se você estiver com a 24ª maior nota do concurso no que diz respeito à cláusula de barreira para a prova oral. Então, da objetiva para a subjetiva, eu só corrijo os 100 primeiros ou os 120 primeiros, dependendo da quantidade de inscritos no concurso, mas da subjetiva para a oral só vão as 24 melhores notas no que diz respeito aos candidatos de ampla concorrência e até a 6ª maior nota no que diz respeito aos candidatos com deficiência. Esse é o corte que interessa.
Professor, quanto é que eu preciso somar de ponto para estar aqui? Não sei, vai depender da dificuldade da prova. O que importa é que até agora você sabe o seguinte: a prova objetiva vale 100 pontos, a prova subjetiva 1, que seriam as questões subjetivas, vale 100 pontos, a prova subjetiva 2, peça ou parecer, vale 100 pontos. Então você tem uma prova subjetiva com 200 pontos. Prova objetiva 100 pontos, prova subjetiva 200 pontos. Aí eu me pergunto, por que danado as pessoas deixam para estudar a prova subjetiva somente depois? Veja, a prova objetiva vale 100, a subjetiva vale 200, duas vezes o valor da prova objetiva. Então a prova subjetiva, nesse concurso, e como acontece normalmente nos concursos da advocacia pública, é muito mais importante do que a prova objetiva. Eu não entendo a razão pela qual as pessoas deixam para estudar a prova subjetiva somente depois. Aqui, provado por A mais B. Mas as pessoas só acreditam quando sai edital e não quando eu falo. A prova oral, ela é bastante interessante também. 100 pontos em jogo na prova oral. Então, prova objetiva 100, prova subjetiva 1 100, prova subjetiva 2 100, prova oral 100. Então, a prova subjetiva é metade dos pontos do concurso. Você já sabe mais ou menos quem é que vai estar aprovado, né? Quem for craque aqui, efetivamente, em todas as fases, mas quem detonar na prova subjetiva, com certeza, porque 50% dos pontos válidos do certame estão na prova subjetiva. A prova oral vale 100 pontos, então a prova oral terá duração de 20 minutos, tempo em que o candidato deverá ler e responder as 4 questões, são 4 questões, a respeito dos temas extraídos dos objetos de avaliação das áreas de conhecimento, estabelecidas para a prova oral e, de acordo com o ponto a ser sorteado, 24 horas de antecedência do horário de início da referida prova, que lhe forem entregues por escrito, bem como responder às arguições da banca examinadora. Isso ficou parecendo com prova de juiz, né? Prova de juiz acontece exatamente isso. Você sorteia o ponto 24 horas antes e, normalmente, assim, os candidatos contratam um ou outro professor para estarem com ele, por exemplo, no hotel, para que em 24 horas do sorteio do ponto até a prova oral, eles possam estudar tudo efetivamente o que é importante, e principalmente para a advocacia pública, no caso aqui, para enfrentar a prova oral. Ficou parecendo prova de juiz. Você vai ter 20 minutos para enfrentar 4 questões a respeito de pontos que são sorteados 24 horas com antecedência, ou seja, com antecedência de 24 horas, você tem conhecimento dos seus 4 pontos, você pode estudar aí 4 pontos, e aí tem 20 minutos para enfrentar a banca. Ficou parecendo prova de juiz, muitos alunos aqui contratam professores para estarem com ele lá no local da prova, no momento do sorteio do ponto, começa a fazer efetivamente um conhecimento ali sobre tudo que o ponto representa para a prova oral. Isso aqui ficou bastante interessante, essa prova oral aqui ficou dinâmica e ficou parecendo com as provas orais que eu conheço dos concursos da magistratura. Aí aqui você tem os títulos, ó. Presta atenção naquilo que eu falei no começo desse vídeo. Só vão ser avaliados os títulos dos 12 primeiros depois da prova oral para candidatos de ampla concorrência e dos 3 primeiros para candidatos com deficiência. Justamente e efetivamente as pessoas que vão estar aí nas vagas, basicamente. Então, são 12 vagas ampla concorrência, 3 vagas com deficiência, pessoas com deficiência. E aí você vai ter a avaliação efetivamente aí apenas da prova oral dessas pessoas que estão nas vagas. Por isso que não vai ter cadastro de reservas e não tem como, porque eu não tenho como dizer que estou em cadastro de reserva se eu não estou numa das etapas do certame, que é a avaliação de títulos. Como os títulos são absolutamente apenas classificatórios, então essas pessoas aqui podem efetivamente mudar somente a classificação, todas elas já estão aprovadas no certame praticamente, porque nesse caso específico você tem apenas uma fase que não é eliminatória, é apenas classificatória. Então as pessoas que estiverem aqui nos títulos, elas estão nas vagas do certame. Difícil efetivamente aqui alegar o direito a um cadastro de reservas se você vai estar fora de uma das fases do certame. Penso que se você de repente está bom aí depois da prova oral, você poderia judicializar dizendo efetivamente que a administração teria que receber seus títulos para que você pudesse compor um eventual cadastro de reservas. Eu já vi jurisprudência favorável ao cadastro de reserva, mesmo que ele não esteja no edital, mas nunca nesse caso, ou seja, a pessoa pedir para participar de uma etapa do certame, mesmo estando fora do número de pessoas que estarão lá previstos previamente em edital.
A avaliação de títulos valerá 10 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. Então você tem 100 pontos de prova objetiva, 100 de subjetiva 1, 100 de subjetiva 2, somatório da subjetiva aí 200 pontos, 100 de prova oral e 10 de título, você tem 410 pontos em jogo. Aí os títulos estão aqui, mas isso efetivamente só vai interessar as pessoas que estiverem lá entre os 12 ampla concorrência e os 3 com deficiência. Muito bem. Critério de desempate, isso aqui vai ser importante. Ó. Imagine que você, depois da prova oral, ficou lá empatado com o 12º. E aí o critério de desempate é aquele que tiver maior idade, depois aquele que tiver maior nota na peça ou parecer, depois aquele que tiver maior nota nas questões discursivas, nas questões subjetivas, depois maior nota na prova oral. O que normalmente acontece já nos concursos da advocacia pública, editais de procurador, são basicamente assim. Muito se pergunta, e muito me perguntam, na verdade, se a jurisprudência posterior ao edital pode ser objeto de cobrança nas provas dos concursos de advocacia pública. Esse edital aqui trouxe a regulamentação acerca desse ponto. Ó. As alterações de legislação com entrada em vigor até a data da publicação do edital serão objeto de avaliação. As que entrarem em vigor após o edital não serão objeto de avaliação. Esse edital trouxe a questão da jurisprudência. Ó. A jurisprudência dos tribunais superiores poderão ser consideradas para fins de elaboração de questões, desde que publicadas até a data da publicação do edital. Então, a partir de hoje, toda a jurisprudência STJ-STF, por mais importante que ela seja para a advocacia pública, ela não será objeto de análise em termos de questionamentos. Direito constitucional, nada de novo no que diz respeito ao conteúdo programático. Direito administrativo também não. O destaque aqui para a legislação estadual. Você tem aqui a Lei Complementar Estadual 7 de 91, que é a lei que, nesse caso, estabelece a regulamentação do exercício da advocacia pública no Estado de Alagoas, o regime jurídico dos servidores civis do Estado de Alagoas, Lei Estadual 5247, processo administrativo estadual, a Lei 6161 de 2000. Direito processual trabalho, trabalho e processo de trabalho, nada de novo, financeiro também não, civil e empresarial também não, processo civil, nada de diferente do que a gente está acostumado a estudar para os concursos de advocacia pública. Direito tributário vai ter aquela parte estadual nas PGEs que já é comum, ou seja, o ITCMD, a parte também do IPVA e a parte do ICMS. Tem uma lei aqui, a Lei 6.771 de 2006, que é a lei do processo tributário, uma lei estadual que precisa também ter atenção no que diz respeito à sua cobrança em prova, e nada diferente em direito ambiental. Na parte de direito previdenciário também não, com exceção da Lei Complementar Estadual 52 de 2019, que é o regime previdenciário dos servidores do Estado de Alagoas. Então, no que diz respeito a conteúdo programático, não tem muita dificuldade aqui, é normalmente o que estamos acostumados a estudar, com exceção das leis estaduais que precisam de uma atenção específica para a PGE Alagoas. Não há absolutamente nenhuma novidade em termos de conteúdo programático, concurso absolutamente tranquilo nesse ponto para quem fez o dever de casa e para quem estudou como deveria estudar muito antes do edital. Agora, após edital, ou é revisão para aqueles que já têm base, aqueles que já têm base em prova objetiva e base em prova subjetiva, é agora alongar uma boa revisão nos próximos 100 dias. Para aqueles que não têm base, entra-se no famoso modo desespero. O que é o modo desespero? Modo desespero, que eu chamo, é aquele que não construiu sua base pré-edital, aquele que vai efetivamente correr feito um louco para estudar tudo que pode no pós-edital, achando que isso vai resolver a sua vida e a sua aprovação. Pode acontecer? Pode. Eu já vi acontecer? Não. Eu já vi alguém que tem muita base engatar um estudo revisional até a prova e passar. Mas alguém que não tem base, construir a base nos próximos 100 dias e passar, eu nunca vi. Não posso dizer que é impossível, mas posso dizer que é extremamente difícil. Nunca vi acontecer. Então, aqueles que têm base, aqueles que construíram a sua barraca antes da chuva, imagine aqui que esse edital é a chuva. Aqueles que construíram a sua barraca antes da chuva vão ficar agora, nesse período de chuva, devidamente abrigados, fazendo a sua revisão. Aqueles que não construíram sua barraca antes da chuva vão ter que construir agora a barraca com tudo molhado. Madeira molhada, lona molhada, terra molhada e, obviamente, vão se molhar muito no trajeto, o que é extremamente mais dificultado em termos daquele que efetivamente montou a sua estratégia e montou a sua base. Então, boa revisão para você que é de revisão, que montou a sua base, e bom modo desespero, se é possível que eu diga isso, para aquele que vai entrar, ou aquele ou aquela que vai entrar agora no modo desespero. Eu vou lançar os cursos Mentoring pós-edital,
Vou lançar o curso de segunda fase PGE Alagoas pós-edital, assim como eu fiz na PGE Paraíba. Vou montar também simulados para essa prova e teremos também um simulado de legislação local. Espero você nos cursos, ainda que efetivamente você não venha estar comigo. Espero você aqui nos vídeos do YouTube. Como sempre, eu acabo trazendo muita coisa gratuita para cá, para ajudar aquelas pessoas que estão se preparando para a PGE Alagoas, assim como estou fazendo também com aquelas que estão se preparando para a PGE Paraíba. Forte abraço, espero que esse edital, a análise, tenha te ajudado. A gente se encontra por aí, até os nossos próximos encontros.